A mediana, ela é uma medida também de centralidade, tá? Ou seja, é uma estatística que representa ali um local, né? A região, ela representa um ponto onde está concentrada a maior parte das observações, tá? Ou massa de dados, como a gente popularmente chama. A definição da mediana é muito simples. Ela é uma medida tal que os valores menores do que a mediana representam 50% das nossas observações e os valores que são maiores que a mediana representam os outros 50%. Ou seja, ela divide a- as nossas observações, a nossa amostra, exatamente ao meio, tá? É, é bem simples, seguindo essa definição, fazer o cálculo da mediana, tá? Não, é, na, assim, de forma bem simples, né, de se fazer, seria o procedimento de eu ter a minha amostra. Um próximo passo seria eu ordenar essa amostra, que a ordenação dessa amostra em ordem crescente, ela é chamada de rol, tá? Então eu reescrevo a minha amostra, que era definida por x1 igual a 11, x2 igual a 8 e assim por diante, como x índice 1, x de ordem 1 é igual a 1, x de ordem 2 igual a 3 e assim por diante. Então eu tô colocando os mesmos valores que estão aqui, só que em ordem crescente. E essas quantidades aqui que representam o primeiro valor, né, da ordenação, o segundo valor da ordenação, elas também são estatísticas, tá? E são chamadas de estatísticas de ordem. Então, percebam que o primeiro valor, que é x de ordem 1, ele é sempre o menor valor da minha amostra. Então, ele é o mínimo da minha amostra. E o último valor desse rol, né, que nesse caso aqui é o x de ordem 8, que é igual a 11, é o maior valor observado, ou seja, é o máximo da minha amostra, tá? Então, essas duas estatísticas de ordem estão relacionadas com mínimo e máximo, respectivamente, tá? Nós temos outras análises bem mais elaboradas usando essas estatísticas de ordem, tá? E uma dessas estatísticas de ordem que nós vamos ver é a própria mediana. Não é bem a mediana, mas ela é uma função dessas estatísticas de ordem, tá? Então, tem duas formas da gente calcular a mediana, né? Uma é quando o tamanho da amostra é ímpar, que aí é o caso mais fácil, né? Que eu tenho aqui, ó, 7 observações, aqui eu já tenho um rol, tá? Elas já estão ordenadas. A, a minha mediana, que eu vou representar aqui por MD, ela é igual à estatística de ordem x na ordem n mais 1 sobre 2. N é o tamanho da minha amostra, nesse caso é 7, mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, a minha mediana para essa amostra é x na ordem 4, que é exatamente esse valor aqui, tá?
Desculpa. Tá, revisando que o áudio não foi captado. Agora tá ok, né? É, então, assim, quando eu tenho o tamanho da amostra ímpar, a expressão que eu uso para calcular a mediana é essa daqui. É, MD, que é a minha mediana, vai ser o X, a estatística de ordem, X, N mais 1 sobre 2. Então, aqui eu tinha um tamanho de amostra 7, substituí aqui no N, 7 mais 1, 8, dividido por 2 eu tenho 4, então x na ordem 4 é a minha mediana, então é nesse caso é esse daqui. Notem que abaixo da minha mediana eu tenho 3 observações e acima dela eu tenho 3 observações também, tá? Então, significa que eu tenho 50% das minhas observações e aqui eu também tenho 50% das observações. Então, é por isso que a gente usa essa ordenação, né? Que é para ficar fácil de separar os dados ao meio. No caso de quando o tamanho da amostra é par, a gente usa essa outra expressão, que é x de ordem n sobre 2 mais x de ordem n sobre 2 mais 1 dividido por 2. Então tem um ponto médio entre essas estatísticas de ordem. Por exemplo, eu tenho esse rol aqui que é de tamanho 8, tá? Então o meu n aqui é 8. Substituindo nessa expressão eu tenho 8 sobre 2 que é 4. 8 sobre 2 que é 4 mais 1, 5. Então eu tenho que fazer aqui a soma entre a estatística de ordem 4 e a estatística de ordem 5, que respectivamente são os valores 5 e 6. Tá? 5 e 6 eu divido por 2 é 5,5. E aí a gente consegue enxergar que o 5,5 ele está aqui. Então, qualquer valor inferior a 5,5 são essas 4 observações. E acima de 5,5, né, maiores do que 5,5, são esses outros 4 valores. Então eu tenho aqui 50% das observações menores do que a mediana e 50% maiores que a mediana. Tá? Bom, a principal diferença da mediana para a média que nós vimos na última aula é que ela é uma medida robusta. Tá? Como vocês podem ter visto, como vocês viram aqui, ela não é uma medida diretamente ligada aos dados, né? Mas sim à ordem dos dados. Né? Somente a quantidade de dados vai alterar, né, o valor da mediana, mas não os valores em si. Tá? Então, por exemplo, eu tenho esse rol aqui que é exatamente igual do exemplo da distribuição, desculpa, do exemplo da média, tá? E a gente calculou aqui a mediana igual a 5,5. Notem que se eu alterar aqui o máximo de valor para 1000, a minha mediana continua sendo 5,5, tá? O que não aconteceria com a média. Aqui eu teria uma média, tá? E aqui eu teria uma média totalmente diferente, tendendo para esse valor, tá? Esse valor mais discrepante. Então, a mediana ela é uma medida robusta e a média não é uma medida robusta, tá? Ah, aqui eu estou comparando, para vocês terem uma ideia, é, sobre o que eu estava falando sobre o poder de previsibilidade da estatística, né, em relação à média, da estatística média. Lembra que eu falei que ela era uma boa medida de previsão porque ela minimiza essa distância entre o valor real e o valor predito, né, previsão, tá? Essa distância a gente chama de resíduo, tá? Que é essa diferença. Então aqui eu tenho essa linha
vermelho representa a minha previsão de um processo, tá? De, e essas bolinhas pretas são as minhas observações. Então, o meu resíduo total, né, que é somar todas essas diferenças aqui, nesse caso aqui eu acho que elas são um resíduo modular, não é modular não, é um resíduo ao quadrado, tá? Um resíduo quadrático que a gente chama, né, que eu pego a diferença entre os dois, levo ao quadrado para tirar o efeito é, o efeito do negativo aqui, tá? Para não, porque tem valores que vão estar abaixo, tem valores que vão estar acima, então a gente pode, para não ter uma medida definida na reta, a gente usa o erro quadrático ou o erro absoluto, né, que é em módulo, para deixar isso numa escala de zero a mais infinito. Então, olha aqui, o erro total aqui, né, o resíduo total usando a média, ela é de 2.675. Se eu usasse uma outra medida, qualquer seja, então nesse caso aqui eu peguei a mediana, é, ela tem um, ela tem um resíduo maior, tá? De 3.083. Então, isso aqui é para comparar, para a gente ver que a média é muito interessante do ponto de vista de previsibilidade, tá? Por conta de minimizar esse erro, tá? Aí você vai dizer, mas professor, aqui no final a previsão aqui na linha azul foi muito melhor do que, por exemplo, aqui na a linha vermelha. Sim, realmente foi, tá? Só que a gente olha não um único ponto, né? A gente olha o contexto no geral. Quando a gente quer escolher uma estatística ou um método de machine learning para se fazer previsões, a gente não olha os valores um a um. A gente olha o contexto inteiro e a capacidade dele se adaptar ao cenário. Por mais que eu tenha esse erro maior aqui, né, em relação a esse, mas eu acabo, de um modo geral, tendo menos erros usando a mediana, por exemplo, ou qualquer outra medida, tá? A média sempre vai ter a melhor medida. Segundo esse critério, tá? Minimização do resíduo. Existem outras metodologias para se criar essas regras, esses critérios, tá? Por exemplo, em Machine Learning, a gente usa um outro critério que não é essa minimização de resíduos. A gente minimiza erro de decisão, tá? Que é uma outra coisa. Mas voltando aqui, como a média é uma medida sensível a valores discrepantes e a mediana não, a gente pode usar uma comparação entre média e mediana para detectar a possibilidade de existir valores discrepantes ou outliers nos dados, tá? É, essa análise, como que tudo que nós estamos fazendo aqui, ela é uma análise descritiva, ou seja, exploratória, tá? Ela não tem um cunho inferencial. A gente vai fazer a parte inferencial depois. Quando eu falo inferencial, é a gente fazer algo, uma metodologia, é, aplicação de uma metodologia científica, tá? O que a gente está fazendo aqui é usar estatísticas, né, medidas, que nos vão dar informações sobre o comportamento do fenômeno e com base nisso a gente gera as nossas hipóteses científicas, tá? Então, as estatísticas aqui, a análise exploratória, ela está funcionando como um método de buscar evidências para se construir uma hipótese científica. Mas quando a gente for testar essas hipóteses científicas e
fazer nossas formulações de leis e teorias, aí a gente parte para o que a gente chama de inferência, tá? Então, quando eu falo que a gente pode usar a análise, a comparação entre média e mediana para investigar a possibilidade de valores discrepantes ou outliers, é que elas são evidências, tá? Não é um método que eu chego e digo, não, isso daqui é de fato um outlier, eu vou tirar. Não. Isso só está me mostrando evidências do que está acontecendo ou não nos dados, tá bom? Como a gente analisa? Se a média e a mediana são valores próximos um do outro, a gente não tem nenhum indício que há outliers ou valores extremos, tá bom? A gente não diz que não tem, tá? A gente diz que não há indícios. Por quê? É, deixa eu- Bom, eu tenho uma característica aqui, tá? Digamos que esses pontos vermelhos representam a, a massa de dados, os dados, né, que a gente está observando ao longo da reta, tá? Digamos que isso é a reta dos reais. É, e essa daqui é uma variável numérica, né, claro, e a gente está observando isso. Se eu tenho os pontos dispersos dessa forma, se nós calcularmos a média mediana disso aqui, é, por exemplo, a mediana vai ser algo que vai separar os dados ao meio. Então vai ser algo tipo. Eu vou colocar aqui em vermelho a minha média, tá? Vou colocar bem próximo aqui. Pronto. Então, por que eu digo que eu não tenho indícios de outliers ou pontos discrepantes? Porque pode existir a possibilidade, tá, de, de eu ter pontos quase que perfeitamente simétricos, tá? Tanto em sua quantidade quanto é, em termos das suas distâncias em relação à média mediana, de tal ponto que quando eu calcular a diferença, a distância, ah, desculpa, quando eu calcular a média, ah, o fato desses pontos estarem simétricos vai fazer com que a média não tenda para nenhum desses valores, tá? Ela fique aqui no meio por conta dessa similaridade, tá? Desses pontos gigantes. Então, assim, existe uma outra tipo de comportamento que a gente vai dar mais à frente, que é de simetria, que é justamente quando pontos têm o mesmo comportamento em torno de uma medida de salidade, é, acaba que anulando a possibilidade de se a média ela é sensível a esses pontos ou não, tá? Ela continua sendo uma medida sensível, mas
para esse para essa situação aqui, a gente tem uma interpretação errada dos dados. Em que a gente chega e diz, não tem outliers. Não, tem discrepâncias sim. Só que como eles são pontos aproximadamente simétricos, faz com que matematicamente a média tenha um valor aproximado da mediana. E aí é, pode dar a um erro na interpretação dos resultados. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês a atenção de vocês é como nós escrevemos os resultados que a gente observa. Tá? Então, se eu chego aqui, o professor disse que quando a média amostral está próxima da mediana, não tem um outlier. Não, isso é falso, tá? Lembrem que a gente só está fazendo uma análise exploratória, a gente ainda não tem uma visão completa do comportamento dos dados, tá? E nem tão pouco isso aqui é o equivalente ao fenômeno que a gente está tratando, ou seja, a população, tá? Não quer dizer que isso aqui ocorrendo, isso não vai acontecer na população, tá? Então, por isso que eu escrevi aqui. Não há indícios desses valores extremos ou outliers, tá? Agora, quando eu tenho a minha média diferente, bem diferente da mediana, tá? Aí sim a gente começa a enxergar indícios, tá? Por exemplo, aqui a minha média mediana, a minha média é um valor maior do que a mediana, tá? E isso ocorreu porque o que eu tenho aqui é um gráfico da frequência dos valores que foram observados, tá? Eu tenho alguns valores que foram observados que estão distantes da maioria dos dados, tá? É, que são valores que têm uma frequência bem baixa aqui, né? Eles são poucas observações. E mesmo assim eles foram suficientes para fazer com que a média se deslocasse aqui do, do ponto central, né, da massa de dados e fosse em direção a esse valor mais extremo. Então, quando eu tenho a minha média um número muito maior do que a mediana, a gente diz que há a possibilidade de existir outliers ou valores extremos acima da mediana. Tá? Existem outros fatores que vamos ver mais para frente que também fazem essa influência, tá? Da média se deslocar para mais ou para menos da mediana. A mesma coisa ocorre quando a média ela é muito menor que a mediana. Então a gente diz que tem uma possibilidade de outliers ou valores extremos abaixo da mediana. Tá? Agora sim, vocês estão vendo que aqui os valores, né, da média e mediana, até que você pode considerar valores próximos, né? Um está dando 97,4, o outro 98,6, né? É, então, o tem, quão diferente tem que ser a média da mediana para eu dizer que é um possível, né, possível presença de outlier ou não. Aí depende muito da experiência que você tem em cima da característica que você está observando, tá? Então essa análise ela vai depender muito de um fator subjetivo seu em relação ao conhecimento dessa variável e, e da escala onde essa variável, né, assume valores. Por exemplo, na física a gente tende a observar coisas até
em um número muito alto de casas decimais, né? E valores na física que dentro da matemática a gente arredondaria, né, e diria que são valores próximos, a física enxerga isso como valores totalmente diferentes, tá? Eh, então, o mesmo caso vale aqui. Quando é que a média é muito maior ou muito menor do que a mediana? Depende da situação que você está trabalhando, tá? Não existe uma regra para você definir isso, tá bom? Tá, aí tem outras características que existem que fazem com que a média e a mediana é, sejam afetadas por eles, tá? Então, a gente estuda nessa, nessa parte de análise exploratória dos dados, basicamente três tipos de comportamento nos dados, tá? Um é o que a gente acabou de ver, que são a presença ou não de valores discrepantes. O segundo é a presença ou não do comportamento de grupos, ou seja, dentro da minha população, ela tem um comportamento de subgrupos, ou seja, dentro aquele grupo ele é tão heterogêneo de, a tal ponto que são formadas subpopulações, tá? Essa é a ideia de grupo. E a presença de grupos nos dados, elas podem também fazer com que a média tenda para é, é, seja diferente da mediana, tá? Seja perturbada, né, por esse fator, tá? E o grupos, ele é muito interessante, ele é interessante e difícil de se detectar na análise descritiva, exploratória, é, porque depende muito das observações que nós temos em cada um dos grupos, né? Então, assim, em geral, quando média e mediana são valores próximos um do outro, você não tem a presença de grupos, tá? Mas acontece que, no mesmo caso do exemplo que eu estava desenhando aqui para vocês, quando eu tenho. é, Aqui era o caso de pontos extremos, mas eles são simétricos em relação às medidas de densidade, tá? A mesma coisa pode acontecer com os grupos. É, a quantidade de, nesse caso em relação à quantidade de observações, tá? E não necessariamente é, as observações em si. Quando a quantidade de objetos dentro desse subgrupo é igual à quantidade de objetos dentro desse subgrupo, a média mediana tende a ser valores iguais, tá? Valores aproximados. Quando a quantidade de observações em cada grupo é diferente, como nesse caso aqui, eu tenho esse grupo aqui com muito mais observações é, do que o grupo da esquerda, aqui, da esquerda é ótimo. Esse, esse regulamento aqui, com valores superiores, é, eles, quando eles têm essa diferença na quantidade, aí sim, ah, esse fator acaba influenciando na média. Então por exemplo, aqui, a minha mediana é 1,98, tá? A minha média ela tendeu para esses valores menor, para esses valores aqui,
porque quando eles estão em menor número, eles acabam ficando mais distantes do, do centro de massa de dados. Tá? Então, voltando aqui. Então, nesse caso, como a maior número de observações está aqui nessa região, entre 180 e 220, a mediana vai estar aqui, tá? Porque lembra que ela divide os dados ao meio, né? 50% para um lado, 50% do outro. Já a média não, ela vai somar esses valores todos e tentar distribuir igualmente. E aí, como eu tenho valores muito distantes da maioria dos outros, então ela vai acabar tendendo a esses valores mais distantes. Então, quando eu tenho é, grupos com presença de grupos e esses grupos têm quantidade de observações diferentes, aí a gente consegue ver essa diferença entre a média e, e a mediana, tá? É, quando eu tenho essa situação onde os grupos eles têm quantidades de observações distintas, nós chamamos isso de um cenário desbalanceado. Tá? Como o próprio nome está sugerindo, a interpretação é essa. Como está desbalanceado, um acaba tendo mais observações do que o outro. Na situação em que eu desenhei para vocês, onde o número de observações, né, eram iguais, aí sim a gente tem o cenário balanceado. E como o próprio nome sugere, a interpretação é que a quantidade é a mesma e aí eles entram em um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio acaba mascarando aí a relação entre média e mediana. Tá? Então, assim, se a média e a mediana forem diferentes, você tem um indício também de haver grupos. Tá? Se não, é, entra na mesma. Se elas são. Se a média e a mediana são valores iguais, aí você entra na mesma interpretação dos valores extremos e outliers. Você não tem evidências de que tem aquilo, tá? Você não está descartando a hipótese que exista, mas também não está afirmando que. Você não faz nenhuma afirmação, né? Que exista ou que não exista, tá? Esse é o caso que eu estava falando para vocês, né? Eu tenho grupos balanceados e aí eu tenho, olha aqui, a média já bem mais próxima da mediana, né? Então acaba que prejudica mais, usando só média e mediana. O terceiro tipo de comportamento que a gente vai analisar, além da presença de outliers e valores discrepantes, grupos, é simetria e assimetria, tá? É, a média, ela também é um valor sensível à assimetria. Então, quando os dados são assimétricos, é, a minha, a minha média ela tende a ter valor diferente da mediana. Então, da mesma forma como a gente analisa os outliers, a gente analisa aqui a questão de assimetria. Bom, quando a média e a mediana são valores próximos, aí eu não tenho evidências de assimetria, então a gente diz que os dados eles são provavelmente simétricos, tá? É, é, fiquem atentos para essa conclusão aqui. É provavelmente simétrico. Você não tem uma evidência é, que confirme a questão de assimetria, mas você tem uma evidência de que, quer dizer, você não tem algo que comprove
prove de fato a simetria, mas você tem uma evidência de que provavelmente isso é simétrico, tá? Então, quando essas duas estatísticas são valores aproximados, eu tenho esse comportamento, tá? Agora, quando elas são distintas, aí sim eu tenho um comportamento assimétrico. Por exemplo, eu tenho esses dados aqui. Percebam que eu tenho a maior parte dos meus dados, na grande massa de dados, aqui ó, entre 0 e 5, eu acho. Tá? A minha mediana é 6,7, então é um valor por aqui, tá? Ah, isso, a mediana sendo 6,7 significa que eu tenho 50% das observações aqui e 50% das outras observações aqui. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de observações, mesmo parecendo que eu tenho mais coisas aqui, tá? A gente olha aqui e vê essas barras mostrando a frequência das observações. É, a gente não entende, pode até pensar que tem mais observações aqui do que aqui, mas não tem, tá? Se a mediana está aqui, é porque eu tenho 50% das minhas observações agregadas, tá? Ah, então, o que acontece? Se o centro, né, de massa está aqui, a minha média ela vai acabar se deslocando para esses valores que vão achando bem mais aqui da minha mediana, tá? Nesse caso, a gente chama isso de assimetria direita ou assimetria positiva, quando a minha média ela é maior do que a mediana, tá? Porque a maior parte dos dados estão aqui, tá? E o decaimento, ou seja, a dispersão em torno ali da média, da mediana, desculpa, ela, ela acaba sendo maior para o lado direito, ou seja, o lado positivo da mediana, do que para o lado esquerdo. Tá? Eu tenho, por exemplo, aqui uma queda na quantidade de observações muito brusca. Aqui não, elas vão se afastando, né? Os valores vão se afastando, mas com um decaimento dessa frequência muito menor. Tá? É, então, a minha média ela vai tender esses valores da mesma forma que ela tenderia para os outliers. Tá? Como são valores muito mais diferentes da maioria dos dados, então ela tende a ter mais, tá? O mesmo ocorre com o caso onde a minha média ela é menor, muito menor do que a mediana. E aí eu tenho uma assimetria que a gente chama, aqui tá errado, tá? É assimetria, assimétricos negativos ou esquerda, né? Como você pode ver que o decaimento aqui da frequência de dados ela está menos acentuada para o lado esquerdo e mais acentuada para o lado direito, tá? Como é que a gente olha isso num gráfico? A gente sempre procura onde está as barras maiores, onde está maior dados, e ver se o entorno dela, os dados vão se afastando de forma simétrica ou não, né? Como esse primeiro caso, ó. A maioria dos dados está aqui, ó, nessas barras mais altas. Vocês veem que essa frequência ela vai se afastando, né, para mais ou menos, de forma quase que simétrica. Tá? Nos outros casos, não. Ó. A maioria dos dados está aqui, você vê que para cá tem um alongamento maior, aqui você tem uma queda mais brusca. Tá? Aqui é a mesma coisa, você tem uma dispersão maior, né, um alongamento maior para a esquerda e uma mais é,
mais, mais curta aqui, né, para a direita. Então é assim que você identifica a simetria, tá? Então, só recapitulando, é, em toda análise que a gente for fazer exploratória, seja usando as medidas de centralidade, seja as medidas de dispersão, medidas de posições e gráficos, a gente sempre vai olhar para esses três fatores, tá? Porque esses três fatores, eles estão relacionados ao comportamento probabilístico que o meu fenômeno tem, ou a- desculpa, eu fui ler aqui. Tá, a gente vai sempre olhar essas três características, pois essas três características, esses três padrões, eles estão interligados diretamente ao comportamento probabilístico, que a gente vai usar para descrever o nosso fenômeno, tá? É, como eu falei para vocês, a estatística, a probabilidade, ela trata de fenômenos, né, aleatórios. E do ponto de vista matemático, nós usamos funções para descrever, assim como a matemática, assim como a física e a química usam funções matemáticas para descrever fenômenos, a gente também usa, tá? Só que as nossas funções, elas são chamadas de funções, são chamadas de distribuições de probabilidade, que como o nome está sugerindo, elas servem para mensurar probabilidade da ocorrência de eventos, tá? Como a gente está tratando de eventos aleatórios, então é interessante saber a medida de probabilidade deles, tá? E essas três características, outliers, grupos e, e assimetria e simetria, vão indicar um grupo de funções, funções de distribuição de probabilidade, que vão ser mais adequadas para tratar aqueles dados, tá? Então, isso daqui serve como essa análise exploratória serve para nos guiar para qual tipo de análise inferencial nós vamos adotar, tá? E qual função de probabilidade vai acabar sendo mais adequada para eu descrever meus dados, para eu trabalhar de forma inferencial e tudo mais, tá? Então, por isso que essa parte aqui, ela é muito importante você saber distinguir é, quando eu tenho um outlier ou não, quer dizer, um valor discrepante ou não, quando eu tenho a presença de subgrupos ou não na minha população e a simetria. Por exemplo, quem quer trabalhar com machine learning, a primeira coisa que você tem que saber identificar são esses grupos, é agrupamento, tá? Porque o principal ramo ali da machine learning é você fazer classificação de objetos em classes ou grupos, tá? Então, você precisa ter habilidade em cima das medidas estatísticas para poder saber detectar essas coisas, tá? Isso daqui é interessante. Lembra que a gente discutiu nas últimas aulas sobre as populações que elas podem ser homogêneas e heterogêneas e E a gente discutiu também alguns métodos de aquisição de dados, né, que são os métodos de amostragem. Nós vimos alguns, mas os principais que eu falei para vocês eram a amostra aleatória simples, que está representada aqui por AS, e a análise proporcional estratificada, que é APE, tá? É, Aqui eu fiz um estudo que mostra como se comportam essas características, essas estatísticas que a gente acabou de estudar, é, em relação
quando eu tenho uma população heterogênea, homogênea, e quando eu uso a metodologia, os métodos de amostragem, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, nesses dois primeiros gráficos aqui em cima, uma população heterogênea. O que é uma população heterogênea? É quando os objetos dessa população, eles são bem diferentes entre si, tá? Em geral, essa heterogeneidade é fonte, oriunda de subpopulações, ou seja, da característica de grupos que a gente acabou de ver, ou elas são oriundas de uma alta é, variação mesmo no comportamento dos dados, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma população heterogênea, eu disse para vocês que o ideal é a gente quebrar essa heterogeneidade em subpopulações, né, que a gente chamou de estratos, e dentro desses estratos fazer a amostragem, né, de tal forma que a gente ia conseguir amostras mais representativas, tá? Então o que eu tenho aqui nessa linha, nesse gráfico, são as estimativas da média para diferentes amostras de uma mesma população, tá? Então aqui eu tenho 200, o que eu fiz? Eu repeti o processo de amostragem 200 vezes. Então eu fui lá na população, tá? Peguei uma população aqui e observei uma amostra de tamanho 10.000, tá? Dessa minha população, que era uma população infinita, de tamanho infinito. Peguei uma amostra de tamanho 10.000, tá? Fiz isso 200 vezes. E em cada amostra de tamanho 10.000, eu calculei a média, tá? Então eu tenho 200 médias aqui. Então, o que eu tenho aqui? Esses pontos aqui, essa linha, representam essas 200 médias que eu calculei em cima dessas 200 amostras diferentes, né, que eu observei, usando o método de amostragem aleatória simples. Como essa população é heterogênea, o que que aconteceu? Como eu fui calculando eu fui selecionando os dados de forma aleatória, né, sem nenhum rigor, para controlar a heterogeneidade, o que que aconteceu? Em vermelho eu tenho o verdadeiro valor da média da população, né? Como é um estudo simulado, eu sei qual é a população, né? Eu estou gerando aqui no R, por exemplo, uma população tem média 20, tá? Então, apesar de essa essa linha vermelha tá errada, mas ela tem média 20, tá? Na verdade, essa linha vermelha não é a média da população, é uma média geral, tá? Uma média das médias, dessas 200 médias. Tá, mas a minha verdadeira média aqui é 20, tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou produzindo estimativas, né, muito diferentes do valor real da minha população. Ou seja, mesmo eu tendo um tamanho de amostra muito grande, que é de 10.000 observações, é, as estatísticas que eu estou produzindo, ou seja, os resultados que eu estou produzindo, eles não são, eles não são bem fiéis ao, ao que a gente está esperando, tá? Que é o verdadeiro valor da população, tá? Que a gente chamou lá no início de parâmetros, tá? São aquelas quantidades que estão associadas à população. É, Então, se você observar essas estimativas como aproximações para os parâmetros, que é exatamente esse que é o trabalho da inferência estatística,
vocês vão ver que essas estimativas elas são muito ruins. Por quê? Porque eu estou usando um método inadequado de amostragem, ou seja, de seleção de variáveis, para uma população que tem um comportamento totalmente heterogêneo. Tá? Agora, quando eu uso uma metodologia correta, eu dividi essa população em estratos para controlar a heterogeneidade, olha o que acontece com as minhas estimativas. Elas são muito mais precisas e elas estão muito mais próximas do que seria o verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Ou seja, eu estou conseguindo aqui produzir amostras muito mais representativas da minha população do que usando o método integral. Tá? Agora, agora aqui embaixo, nesses dois últimos gráficos, eu tenho uma população homogênea. Quando eu tenho uma população homogênea, não tem, é, não tem por que eu dividi-la em estratos, tá? Mas mesmo se eu fizer isso, o que vai acontecer? Na amostragem aleatória simples, eu tenho esses resultados, tá? Que eles não estão diferindo muito do verdadeiro valor. Agora sim, a linha vermelha é o verdadeiro valor, tá? Que está aqui em 20. Vocês percebam que as estimativas elas não têm uma diferença muito grande, tá? Em torno do verdadeiro valor do parâmetro. E eu usando a amostragem proporcional estratificada também não está tendo os mesmos resultados do que a amostra aleatória está. Então significa que com amostras homogêneas, você não precisa fazer a divisão por estratos, tá? É desnecessário. Você pode fazer aleatoriamente. Mas se você tem uma população heterogênea, aí o ideal mesmo é você partir para uma proporcional estratificada, que aí você obtém estimativas melhores, ou seja, você pega amostras muito mais representativas da população do que usando a amostra aleatória simples, tá? Aqui é a mesma situação da mediana. Como a mediana ela não é sensível a valores, ela é uma medida robusta, né? Ela não é sensível a nenhum daqueles fatores que a gente estudou agora há pouco, valores extremos, grupos e é, assimetria. Vocês veem que independente se eu uso a amostragem aleatória simples ou não, em uma população heterogênea ou homogênea, a mediana ela sempre apresenta os mesmos resultados. A mesma qualidade nas estimativas. Tá? É uma medida. É isso que quer dizer ser uma medida robusta. Tá? Não importa o cenário que ela esteja, ela traz a informação de forma consistente. Tá? Sem ter influência. Tá. A pergunta é, depois de olhar isso, quer dizer que a mediana é uma medida muito melhor que a média? Não, tá? Nem sempre. Como eu falei, a mediana ela é robusta, ela se adapta a esses cenários, ela não é influenciada por nenhum daqueles outros três fatores que a gente comentou. É, mas ela tem alguns problemas. Um é em relação à previsibilidade, tá? Então, dentro daquele contexto onde a gente analisa previsão de dados, né? Quando a gente vai para o machine learning, se a gente quer produzir estimativas interessantes, a mediana ela é ruim porque ela, segundo o critério, né, da análise de resíduos,
ela não é interessante, tá? A média é. Então, nesse caso, a mediana tem esses pontos, é, ela tem esses pontos a favor dela, né? Não é ser uma medida sensível, tá? É, nem aos comportamentos dos dados, nem mesmo ela é influenciada pelos métodos de extração de dados, que é os métodos de amostragem. E os prós em relação à média é que ela é uma medida que produz é, previsões melhores, inferências melhores, tá? E ela tem um outro fator que na minha opinião, é o mais importante de é, dentro de um trabalho, tá? É que a média ela é muito mais de fácil interpretação do que a mediana, pela maioria das pessoas, tá? Por exemplo, a gente aprende o que é uma média desde a alfabetização, tá? Mesmo que a gente não seja lá os experts em matemática, como por exemplo eu não era nessa, quer dizer, nunca fui, né? É, mas assim, na alfabetização eu já entendi o que era uma média, né? Eu sabia que era uma medida ali que estava representando as minhas notas, né, das minhas provas que eu fazia. E que isso estava altamente correlacionado ao fato de eu pegar bronca em casa ou não. Então, a gente nasce e se desenvolve socialmente muito bem com esse conceito matemático, tá? Mesmo uma pessoa que não tenha um grau de instrução em matemática tão apurado, ela vai saber interpretar rapidinho. Qualquer pessoa vai saber interpretar muito bem a média. Mas interpretar a mediana já é um pouco mais complexo, porque a gente não tem essa vivência tão grande com ela é, no, no nosso meio social e tudo mais, tá? Então, é, ela já é um pouco mais complexa de se analisar, tá? Então, esse é os prós e contras de cada um, né? As vantagens e desvantagens de cada um. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, um experimento avalia 5 tipos de cultura de bactéria, tá? De uma mesma espécie. Cultura de bactéria é você colocar elas in vitro e deixá-las se multiplicarem lá dentro, tá? Onde cada tipo de cultura são utilizados 100 recipientes do material e é observada a quantidade de colônias em cada recipiente. Então é o seguinte, eu pego 100 placas de Petri, que é aquela vidraria redondinha, né, que a gente vê em filme, essas coisas, onde o pessoal coloca esse tipo de material, é, e deixa crescer ali fungos, vírus, bactérias, células, né, o que for. Meio, a cultura é o tipo de material que se dá no caso das bactérias, para elas crescerem, tá? É o alimento que se coloca ali na placa para ela é, ter alimento, né? Se multiplicar e aí você forma ali as colônias de bactérias. Então, esse experimento foi feito assim, né? Você coletava o número de você tinha 5 tipos, né, de cultura, né? Tipo, 5 fontes de alimento distintas. Para cada uma delas você tinha 100 recipientes com a mesma espécie de bactéria, com o mesmo meio de cultura, e desses
sem recipiente, você observava a quantidade de colônias que eram formadas ali em cada um deles, tá? Então, em cima dessa quantidade de recipientes, você observou a característica que era a quantidade de colônia e foi esse daqui a média mediana observada de cada um, tá? Deixa eu aproximar um pouco mais. Cadê não? Cadê o zoom? Então tá aqui, ó. A gente não tem gráfico, não tem nada para nos ajudar. Como é que a gente consegue identificar aqueles três tipos de comportamento só olhando o médio mediano? Vamos olhar aqui o primeiro. É, a minha média deu 10,6 e a mediana 10, tá? Ou seja, em geral, em média cresceram 10,6 colônias de bactérias e a quantidade que separa, né, o número de colônias ao mesmo, né, dos dados é 10. Eu tenho até aqui algumas informações, é o mínimo e máximo que a gente já conhece, tá? Então, foi observado o mínimo uma colônia, no máximo 20 colônias, tá? E o que divide aqui os dados ao meio é esse valor 10, tá? É a minha mediana. O que vocês acham? Isso daqui em relação a esses três tipos de comportamento que eu coloquei aqui para vocês. Valores extremos, grupo e assimetria. Qual deles vocês acham que tem aí? Bom, se a média está próxima aqui da mediana e a medida que eu estou usando é quantidade, e a gente olha aqui, o máximo e mínimo não são valores tão longe um do outro, então dá para a gente julgar que aquela escala, essa média mediana são valores próximos. O fato deles serem próximos indica o quê? Que provavelmente eu não tenho valores extremos, nem agrupamentos, a menos que esses grupos sejam é, balanceados, né? Aí pode ter grupos, ou, ou os valores extremos sejam simétricos, também pode ocorrer. É, e também não indica a, assimetria não, tá? A mesma coisa se a gente analisar o 2, a gente vai chegar à mesma conclusão. O 3, a gente vai ter a mesma conclusão. No 4, não. A gente já vê que a média já é bem maior do que a, a mediana. Então, isso pode ser oriundo, pode ser um desses três fatores que está acontecendo, tá? No caso, pode ser valores extremos acima da mediana, pode ser um grupo, tá? Onde um grupo desbalanceado, onde eu tenho é, é, um grupo com valores bem longe aqui da minha mediana, né? De onde está a maioria dos dados. É, e nesse outro caso do quinto, eu tenho a mesma coisa também. Aqui eu também posso ter uma assimetria à direita ou assimetria positiva, né? Por conta da média estar acima da média. A mesma coisa existe no caso do quinto meio de cultura, tá? Porque a minha média está diferente da minha mediana. Ok. é, então é assim que a gente faria essa análise, tá? Mas, por exemplo, essas três primeiras que a gente disse que não tem nenhum dos três, tá? O que está acontecendo em cada uma delas? De fato, a primeira
não tem evidências dos três, tá? Na segunda, que a gente diz que provavelmente não existe nenhuma das três, na verdade ela tem uma presença de grupo. De grupos? Não, ela tem outlier, tá? Ela tem outlier. Outlier, né? Valores extremos, desculpa. Apesar de a média e a mediana são valores iguais, tá? E essa outra aqui, que a gente disse que também não tem mais três, ela tem dois grupos, tá? Mesmo média e mediana sendo valores próximos. Então o que que acontece? Só a média e a mediana na 3 que teria outlier. Não, na 3 não tem outlier não. Na 3 é grupo. A 2 que tem outlier. E ele tá aqui, ó, gritando na nossa cara. 20. Então, assim, é, analisar a média e mediana não é o suficiente para a gente ter uma informação completa sobre o comportamento dos dados, tá? A gente precisa ver outras medidas além da análise gráfica também que ajuda. Então, nesse caso, eu coloquei aqui outras medidas que são as medidas de posição, que é o primeiro quartil e o terceiro quartil, e uma medida de dispersão, que é o desvio padrão, tá? E também, com base no desvio padrão, a gente consegue outras medidas de dispersão, que é a variância e o coeficiente de variação, tá? Como função dela. Então, a gente precisa olhar para tudo isso para saber quais são os reais comportamentos que eu tenho nesses dados. Por exemplo, o 1, ele é um conjunto, ele tem um comportamento simétrico, sem outlier e sem grupo, tá? O 2, é, ele tem um comportamento assimétrico, tá? E um assimétrico à esquerda com outlier, tá? Ele tem duas características. O 3, ele tem, como eu já falei, agrupamentos. Ele tem grupos, tá? E não tem outliers, não. Não tem valores extremos. O 4, ele tem outlier, tá? Tá até evidente aqui, né? Que é 42, e você vê que os outros números são totalmente diferentes. Você tem outlier, você tem. Mas os teus dados são simétricos, tá? Teus dados simétricos não tem grupos, você só tem outlier mesmo. E o quinto é, que eu tenho aqui. Eu tenho uma simetria à direita. É o que eu tenho aqui, tá? Então, vocês estão vendo que com as outras características, eu consigo tirar informação sem olhar para os dados, sem precisar de gráficos. Eu sei quais são os comportamentos que eu tenho lá. E a ideia dos medidos de resumo é essa, com pequenas, algumas estatísticas, você consegue saber o comportamento do fenômeno sem você precisar olhar para todos os dados. Então, essa é a ideia da estatística. É você conseguir descrever o comportamento do fenômeno, da população, sem precisar olhar para todos os dados, olhar um a um. Você usa as estatísticas que resumem as observações, você sabendo interpretá-las, você consegue chegar nessas conclusões, tá? Perguntas?